Segundo Reis, capítulo 5, de 1 a 8. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém, diga comigo, leproso. Diga comigo, leproso. Olha para quem está do teu lado, diga: desperta tu que dormes. Ele era um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Versículo 7 de 2 Reis 5. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, oitavo versículo, o último. Porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás, ou saberá, que há profeta em Israel. Amém, igreja? Eu tenho uma palavra profética para a tua vida hoje. Eu tenho uma unção para ser liberada sobre a tua casa nessa noite. Eu tenho algo profético para o teu coração. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Eu quero falar sobre o tema dessa mensagem, mas antes eu quero atentar para algumas partes que talvez você já leu essa mensagem e nunca se apercebeu. Tem alguns pontos aqui importantes que a gente precisa frisar e trazer para a nossa vida hoje. Porque o que liberta o homem é a palavra. Existe um Deus chamado Rimon. Diga comigo, Rimon. Não é He-Man, tá bom, gente? Rimon. Esse Deus chamado Rimon era um Deus que no final do seu nome era chamado Haddad. E ele tinha algumas coisas que para as pessoas que o seguiam, ele fazia. Os seguidores de Rimon, eles serviam a ele e diziam que ele era o Deus do trovão, o Deus da chuva e o Deus da tempestade. Se a gente for prestar atenção nos dias de hoje, as pessoas tentam endeusar qualquer coisa e falam que os acontecimentos desses dias são pura e simplesmente coisas normais que estão acontecendo. Tem umas visitantes aqui, Ana Paula, sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe. E a gente pensa que alguma coisa é normal, não é, irmãos? Tem algo mais importante de Deus para a nossa vida. E no catolicismo que a gente vê hoje em dia, diz que quando vem chuva você vai chamar quem? Eles dizem por aí, vai chamar São Pedro. Você já ouviu falar isso? Né? Foi São Pedro que mandou chuva. Alguém já ouviu isso? Diga amém. Quem já ouviu, amém? Eles vão dizer que é São Pedro. Então, às vezes, a gente quer colocar alguém no lugar que é de Deus. A chuva é Deus quem envia. E ontem choveu, né? O sol quem enviou é Deus. E esse dia maravilhoso, esse ar-condicionado, tudo que tem aqui, é Deus que deixa acontecer na vida do homem. Quando a gente lê em Apocalipse, a gente vai um pouquinho mais profundo, lá no último livro do Ômega, o Alfa e o Ômega, os últimos dias,
vai dizer que quando o Senhor se manifesta, Ele se manifesta por várias coisas: trovões, relâmpagos, chuva, vozes de muitas águas. Quando Ele aparece, há algo profético. E eu quero que você repita comigo o tema da mensagem. Olha para quem está do teu lado e diga com o dedo de profeta: tema da mensagem: unção e ousadia. Precisamos, né? Quem precisa, diga amém. Eu preciso. Porque é uma coisa ter a unção e outra coisa ter ousadia. É aquele negócio, tu encontra uma pessoa no trem e Deus está falando contigo assim: vai lá e fala para ele. Vai lá e dá uma palavra para ele. Vai lá e fala com ela. Uma coisa é Deus falar contigo e você ter a unção. Outra coisa é você ter ousadia para ir até lá. Mas eu quero ter ousadia nessa noite. Eu quero declarar que todos que estão aqui receberão uma unção de Deus e ousadia do Espírito Santo. Esse Deus Rimon, para eles que era dos Círios, é chamado também de Haddad. E o nome do rei da Síria, que era senhor de Naamã, é chamado Ben-Hadad. Esse cara seguia a esse Deus Haddad, o Rimon. E ele, por seguir esse Deus, ele fez um altar em que todos os seus servos e senhores, capitães, soldados, generais do seu exército, ele fazia o quê? Quem é da nossa tribo, quem é do nosso exército, quem é da minha família, quem é desse estado, quem é dessa capital, quem está dentro dos bairros, vilas e comunidades, vão adorar ao Deus Rimon. Pois bem, os sírios viviam momentos incríveis, e eles invadiram terras, e todas as terras foram conquistadas pelos sírios. Vai dizer que Naamã era um grande capitão desse exército e ele não perdia nenhuma batalha. Mas tem uma coisa importante, porque nesse tempo havia paz entre os sírios e também Israel. O que aconteceu? O rei de Israel era Jorão, o rei dos sírios era Ben-Hadad. Eles estavam praticamente em paz. E havia nesse momento uma menina que foi chamada pelos sírios por uma invasão de terra, e os sírios levaram uma menina de Israel cativa. Ela foi ser presa e ela começou a trabalhar para a esposa de Naamã. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Estou explicando legal, está dando para entender aí? A menina foi levada, Brendo. E nessa que ela foi levada, Brendo é outro. Nessa que essa menina foi levada, ela é serva da esposa de Naamã. Pois bem, essa menina não tem nome e nem a esposa de Naamã tem nome. Mas Naamã tem nome. E a palavra diz que Naamã é seguidor de um Deus Rimon, o Deus Haddad. Ele tinha que se prostrar e pedir chuva. Por que pedir chuva? Porque nas épocas que nós viemos aqui do Antigo Testamento, a chuva era uma coisa profética. No entanto, que se você for ler a história de 1º Reis, 2º Reis, vai dizer que existiam 2 profetas, Elias e, diga comigo, Eliseu. Eliseu é um profeta louco, mas também tem Elias. Elias manda o povo ficar de olho na profecia que ele falaria. A profecia de Elias é o seguinte: que não vai chover em Israel durante 3 anos e 6 meses, porque a água era tudo. A água hoje também é tudo. Dizem que é um bem natural, mas a SEDAI cobra, porque ela é tratada, coisa toda. Então o Senhor está dizendo que esse Deus Rimon é o Deus da chuva. Isso é para uma outra história em Samaria, mas hoje vamos nos atentar para isso aqui. Diz que essa menina é levada, ela não tem nome. A esposa de Naamã não tem nome. Ela serve, e dentro da casa do Senhor, o capitão do exército da Síria, ele tem uma lepra que nenhum dos seus soldados sabiam, somente a menina e a esposa. Tem certas coisas, irmãos, que precisam ser descobertas na nossa intimidade. Porque tem gente que às vezes tem pressão de Coca-Cola, mas a pressão de Coca-Cola acaba rápido. Mas compre esse outro refrigerante, o Toby.
bota na geladeira, tira, bota na geladeira, tira, bota na geladeira, tira, ele continua com gás. Mas ele é melhor do que a Coca-Cola? Sim ou não? Claro que não. É uma fábrica dividida por 3 caras, que um cuida da água, o outro cuida da cola e o outro cuida do gás. É uma coisa tremenda. Já tentaram descobrir, já botaram Top Cola, Pepsi, não sei o que lá, já tentaram fazer de tudo e não descobrem o segredo do cara. Para descobrir o segredo desses 3 homens da Coca-Cola, você vai ter que ir lá na fábrica e conviver com ele. Para saber alguns segredos nossos, tem que andar com a gente. Porque para falar mal da gente, tem muita gente, não tem, irmãos? Concordam comigo, sim ou não? Para falar mal de você e da sua família, sem saber nada, tem uma turma. Mas para saber a verdade, tem que andar contigo. E eu digo nessa noite, diga comigo o tema da mensagem: unção de ousadia. Para andar contigo tem que ser gente de Deus. Porque gente de Deus, até preso, levado cativo, tem a unção. Irmãos, deixa eu dar uma palavra para você nessa noite. Pode ser a tribulação que você esteja passando qualquer. O Senhor dos céus está nesse lugar para dizer para você que Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida. Essa menina é levada, ela vai até Naamã. E ela dá uma dica, mas ela não fala nome. Olha, Senhor, se tu conheceres o meu Senhor que é profeta, Ele vai curar a tua dor, Ele vai curar a tua lepra. Deixa eu falar uma coisa para você que você possa profetizar agora. Qual é a tua lepra nessa noite? O que é que tem te afligido e tirado a tua paz? É uma coisa de ontem, é uma coisa de um mês, é algo que demora anos. Hoje o Senhor vai enviar o seu anjo até dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que Naamã vai até a terra de Israel visitar o rei Jorão. Ele precisa de um mensageiro. Hoje tem um mensageiro do céu para a tua família. Irmãos, eu estou sentindo uma glória muito grande aqui. Tem um mensageiro de Deus para a tua casa. E o que era impossível, difícil, você entrou hoje aqui. Você que está pela live, hoje o Senhor tem uma palavra para você. O que era impossível vai tornar possível. Você tem fé para acreditar nisso? Quem tem fé aqui, diga amém. Eu profetizo que o impossível vai tornar possível. A menina vai na casa de Naamã e fala: meu senhor, minha senhora, avisa o teu esposo Naamã, o capitão do exército, que tem um senhor profeta lá em Israel, que se ele for até ele, até Eliseu, ou melhor, até o profeta, ele vai ser curado. Na mesma hora, o capitão do exército faz o quê? Ele vai ao senhor dele. Olha a hierarquia. Tem militares aqui. Hierarquia. Para eu ir no capitão, eu tenho que passar pelo sargento, eu tenho que passar não sei por quem, eu tenho que para ir no general, para ir no comandante de fragata, tudo isso. Existem hierarquias. Para chegar a Deus, eu tenho que ir no Espírito Santo, eu tenho que conversar com Jesus, para ir direto. O acesso é direto, mas diz que o Consolador te ajuda. A menina recebe, ela envia uma palavra, e esse senhor, Naamã, vai até o Senhor, que é o rei da Síria, o chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad, eu conheço alguém que vai curar a minha lepra. Que isso, tu está com lepra? Eu tenho uma lepra que é incurável. Eu tenho algo dentro de mim que precisa ser tratado. Mas você não conseguiu nada aqui? Não. Vale a pena a gente frisar e prestar atenção. Eles tinham um Deus chamado, quem lembra? Não é Rimém, não é? Diga comigo, Rimon. Por que o Deus Rimon não conseguiu curar a lepra de Naamã? Eu não sei se você percebeu, mas Deus não quer que você terceirize o que Ele é para fazer direto contigo. Dá para entender isso nessa noite? Jesus não quer que você mais terceirize orações. O Senhor não quer mais que você dê a honra para quem não deve, para quem não tem que ter a honra.
A Bíblia está dizendo aqui, não vai direto a pessoas que não podem te ajudar, vai direto ao profeta, porque esse profeta tem uma unção. Esse profeta tem algo para a tua vida que vai resolver. Mas a menina não dá nome, mas ele vai ao seu senhor chamado Ben-Hadad. Ele sai de casa, prepara uma comitiva. A Bíblia vai dizer que ele leva ciclos de prata, ciclos de ouro e leva 10 tipos de roupas festivais. Esse homem, Naamã, se ele ouviu a menina e a fé aumentou no seu coração, ele já levou roupa para fazer festa. E a gente lê essa palavra e não entende. O ímpio às vezes tem mais fé do que a gente, porque ele ouviu uma menina de Deus, e ele saiu de casa porque ela era de Israel. Deixa eu falar uma coisa, começa a acreditar quem é do teu meio, começa a acreditar em pessoas que são de Deus, começa a acreditar em pessoas que têm palavra para o teu coração, começa a crer em pessoas que têm a visão que você tem. Ah, eu sou da marinha, mas por que você está no exército? Ah, eu sou do fuzileiro naval, por que está falando com o policial militar? Não tem nada a ver, ou você é de alguém, ou você é de todos. Deus não aceita ser duplicado ou dividido. Ah, não, eu vou aceitar Jesus, mas vou aceitar também, não sei quem aí no mundo, o Rimon, ou o He-Man. Vou chamar a She-Ra agora. A menina dá a dica, no versículo 7 diz isso. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes, o rei de Israel, porque ele estava indignado que ele seria igual a Deus para curar Naamã. Sabe o que o rei de Israel pensou? Que Naamã estava indo lá para poder olhar e poder vencer a guerra contra Israel. Irmãos, tem certas pessoas que a gente tem que ter compaixão. Não é pena não, porque quem tem pena não faz nada por ele, quem tem compaixão ajuda. A palavra está dizendo que a menina dá uma palavra profética, e ele vai até o rei de Israel. Vai lá no rei de Israel, é ele que tem a unção. O rei de Israel rasga a roupa, revoltado. Eu estava ouvindo o João falar alguma coisa sobre isso agora aqui. Não adianta rasgar as roupas. Aí o profeta fala para ele assim de Israel, profeta Eliseu, está rasgando a roupa por quê? Está com raivinha? Tem crente que é assim ou não é? Estou com raivinha, hoje eu não vou no culto. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Tem gente, irmãos, a Bíblia está falando, quer ficar tristezinho. Agora ninguém quer me ajudar. Quem falou para você que você depende do homem? Você depende de Deus. Você só está vivo por causa da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você não depende do homem, você depende de Deus. Agora Deus vai usar os profetas para te abençoar. Deus vai usar as profetisas para dizer assim diz o Senhor. Deus vai usar profetas e homens e mulheres de Deus para abençoar a vida. Usou uma menina. Diz, Senhor, se tu for até o profeta, ele vai te dar uma unção que você vai ser curado. E ele vai ao grande encontro. No capítulo 5, versículo 10 diz que então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Versículo 10 de 2 Reis 5. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes aonde, igreja? No Jordão, e a tua carne te tornará e você ficarás purificado. Menina, e vai ficar com o corpo como de criança. Menino, pega para a tua vida. Há um encontro de Naamã com o profeta Eliseu, mas o Eliseu não é encontrado por Naamã, Ana Paula. Ele encontra o mensageiro de Eliseu, e o nome dele é Geazi. Geazi vai na porta e fala assim, o meu senhor mandou você se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão não era um rio ruim, mas ele falou assim, tem tantos outros
rios, o Tigre, o Eufrates. Tem um rio bom aí, tem a praia de Copacabana. Tem tanto lugar bom para ir. Você me chama logo para ir na praia de Ramos. Meu Deus. Que a água de manhã está purificada, mas à noite está meio barrenta. Você me chama para ir naquela igreja que o chão, meu Deus, tem poeira. Você me chama para ir naquele lugar que pinga quando chove. Você me chamou para aquele lugar em que fica numa rua erma, não tem nada, estou com medo de ladrão, de bandido. Engraçado, quando a gente estava no mundo, a gente não tinha medo de nada. Voltava para casa que horas, irmãos? Cedo, não é isso? Fala para os irmãos que voltavam cedo para casa. 5 da manhã, 7 da manhã. Não é isso? Cedinho. O sol está raiando. Me chamaram para aquele lugar de adoração, mas eu não consigo enxergar nada. A verdade é essa. Tem um monte de crente igual Tomé. Ele tem que ver. Para de ver, creia. Amém? Quem recebe essa palavra? Creia. Há impossíveis acontecendo agora aqui. Há impossíveis tornando realidade nas nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, irmãos. Eu profetizo dias melhores que já estão chegando. Eu profetizo grandes portas para a tua vida. Em grandes portas, grandes adversários. Mas o teu Deus é... Eita glória, quem pode... Eu ia falar grande, mas falou maior. Ei, papai. É profético. Naamã vai lá. Eu vou ter que descer no rio. Menino que vai ter corpo de criança. Homem com corpo de menino. Bonitinho, cheirosinho. Com carinha de polpinha de criança. Lindo. Mas tá bonitinho. Vai tá igual um carro novo, no plástico. Mas a menina deu a dica. E o homem poderia virar menino. Escuta bem. Mas passamos para outra fase. Vai dizer que ele não quer. Mas no versículos 13 e 14, vai dizer assim, ó. Então chegaram, não fecha a tua Bíblia não, acompanha para tu entender. Então chegaram-se a ele seus... Quem chegou aí, crente? Capítulo 5 de 2 Reis, versículos 13 e 14. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, olha a palavra, meu pai tratou o seu senhor como pai. Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. 14. Então desceu. Ei, papai. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menina, menino e servos, e ele ficou purificado. Alô, povo de Deus, que bom que você ficou até aqui. Eu sou o pastor Marcelo Avelar, do MENC, Ministério Evangelístico Mão Cheia, uma igreja grande com a essência da pequena. Vivemos novos sonhos, novos propósitos e estamos de pé para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Te aguardo na segunda-feira na nossa escola, às 7h30 da noite, na nossa igreja. Quinta-feira, noite de adoração, também às 7h30 da noite. Nós estamos também na sexta-feira com a nossa noite de intercessão às 8h30 da noite. E domingo, às 18h30, estaremos na noite de celebração em nome de Jesus. Te aguardo, fiquem na paz e até lá.